mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos do coração. Com este entendimento, abra agora sua mente e o seu coração para receber uma porção nova do Senhor. Rejeite todo cansaço e toda distração, pois cremos que você será tremendamente edificado por esta mensagem. Quantos amam a palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Dentre algumas visitas que nós fizemos hoje, uma foi na casa de uma jovem, que ela estava sumida da igreja já há um tempo. O pastor Paulo citou, acho que foi quinta-feira, falou sobre ela aqui. E o quadro que se tinha, que nos informaram, é que ela estaria com depressão. E aí a minha esposa entrou, ficou sós com ela, começaram a conversar. Minha esposa contando, quando ela tentou indagá-la a respeito da tal da depressão, ela disse assim: eu não estou com depressão, eu estou com crise de ansiedade. E aí ela falou de forma científica quais são os sintomas da crise de ansiedade. Eu fiquei pensando, nossa, mas que jovem tão informada, 17 anos. Eu estou falando que as pessoas são muito rápidas em afirmar que estão ou com ansiedade ou com depressão, o que em tese finda sendo praticamente a mesma coisa. Porque é meio que uma moda. Ela disse assim, enquanto conversava com a minha esposa, dizia assim: eu já falei para minha mãe respeitar, porque quem sofre de crise de ansiedade passa por isso mesmo que eu estou passando. Sendo que o que ela está passando, alguma das coisas que ela está passando, segundo ela, é desejo de se matar. Qual que é o conceito de ansiedade? D.L. Moody dizia no seu livro que o início da ansiedade é o fim da fé. Então, presta atenção, ansiedade era uma palavra que não deveria existir no nosso meio. Ansiedade é uma palavra que nenhum cristão deveria tomá-la para si. Porque o início da ansiedade é o fim da fé. Se eu fosse conceituar ansiedade, eu conseguiria fazer isso de forma muito simples. Ansiedade é a necessidade e o desejo ardente de que algo dê certo, olha para cá, sem nenhuma base de convicção de que vai dar certo. Alguém me entendeu? Vou repetir. Ansiedade é uma necessidade e um desejo ardente de que algo dê certo, sem ter nenhuma base que gere no meu coração convicção de que vai dar certo. Alguém me entendeu? Agora, quem concorda com o que eu disse? Diga amém. Ansiedade é isso. É um desejo da alma, é um desespero da alma de que algo dê certo. Eu preciso avançar nisso, eu preciso conquistar, eu preciso conseguir, mas eu não tenho nenhuma base para ter certeza de que vai dar certo. Eu olho para mim e não me vejo em condições, me vejo muito aquém. Sou muito limitado ou limitada. Então a alma desespera por causa disso. É por isso que o início da ansiedade é o final da fé. Porque a alma desespera, ela perde a fé. Eu já passei por isso, mesmo enquanto cristão, até mesmo enquanto pastor, porque isso é um espírito que tenta nos seduzir. Então, em um momento da minha vida muito difícil, eu estava num culto como esse, o Senhor me liberou uma palavra que fez toda uma diferença toda vez que esse espírito tenta me afrontar. Na verdade, é um espírito de afronta, que tenta diminuir você e te convencer que você não é capaz e que você não vai conseguir. E a palavra foi essa, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Na minha versão, na versão da Bíblia que eu estou lendo, está assim: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, diga de paz, e não de mal. Mas sabe o que é interessante? O versículo conclui dizendo assim: para dar a você o fim que você deseja.
Aí tem uma pergunta para nós. E essa pergunta ecoou ainda mais forte no meu coração. O Senhor disse para mim: Marcelo, qual que é o fim que você deseja? Eu quero transferir essa pergunta para os irmãos. Qual que é o fim que você deseja ter? Todos nós sabemos que vamos ter um fim. Sim ou não? Hoje também estive na casa do irmão Josué. Ele perdeu alguém muito querido. É um patrão, mas é um patrão como se fosse uma espécie de pai para ele. Ajudou, estão há 10 anos juntos. Ele estava muito triste. E ele chegou ao fim aqui nessa terra. Descobriu semana passada que estava com câncer no sangue. Se internou, sentiu muita dor, foi induzido ao coma. E ontem à noite, mais ou menos 10 horas da noite, ele morreu. Chegou ao fim. Todos nós sabemos que vamos ter um fim. Mas esse fim pode ser da nossa vida completa aqui na terra. Mas ele pode ser também um fim em alguma área da tua vida. Como é que será que vai terminar meu relacionamento? Como será que vai terminar minha vida sentimental? Como será que vai terminar meu casamento? Como será que vai terminar meu ministério? Para muitos aqui, o diabo já convenceu que teu ministério encerrou. Muitos abdicaram da posição, muitos entregaram, muitos andam frustrados até de igreja em igreja, porque não conseguem mais acreditar que vão romper. O diabo já os convenceu de que seus sonhos ministeriais morreram. Mas a pergunta é: qual é o fim que você deseja? Aí quando você ouve uma pergunta como essa, muitas vezes o nosso coração, por estar muito envolvido com nossa alma, desesperada, querendo algo bom, mas sem ter convicção, sem ter base para crer que aquele algo bom vai acontecer, não consegue nem dar uma resposta quanto a isso. Qual é o fim que você deseja? Qual é o fim que você espera ter, que você tanto anseia, na área mais difícil da sua vida? Qual que é a maior luta que você está enfrentando? O Senhor pergunta a você: qual é o fim que você deseja? Por que o fim é importante? E onde é que está a segurança do nosso fim? Apocalipse, capítulo 22, verso 13, diz assim, é o próprio Senhor dizendo, ele diz: olha, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou o princípio e o fim. Ele está dizendo: olha, o início das coisas são necessários. São bons. Porque assim, a psicologia, ela te leva a tentar encontrar qual que é a causa do seu sofrimento hoje. Não é assim? Foi abusado na infância, foi rejeitado. É interessante, essa jovem, o pai dela abandonou ela. O irmão dela, de 25 anos de idade, morreu. Então ela estava magoada com o pai e magoada com Deus. Ali existiam causas legítimas para ela estar assim. Descobrir o princípio das coisas, não tem nada de mal nisso. Ao contrário, é até bom. O problema é achar que isso é tudo. Achar que encontrar o início de qualquer coisa que eu possa estar sofrendo, a causa, o motivo, e achar que isso é suficiente, então a minha felicidade fica comprometida. Jesus está dizendo: olha, eu sou o princípio, mas eu sou também o fim. Aí vem Salomão, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, e diz assim: melhor é o fim. Por que a ansiedade é o maior mal do século? Porque melhor é o fim. Se te contarem tua infância, o início das coisas, por que você se tornou de tal forma ou tal coisa, não resolve para você. Todos nós temos algo em comum, embora alguns nem saibam que exista, embora outros nem consigam concordar, mas é um fato. Todos nós temos algo em comum. Todos nós aqui estamos interessados em como vamos terminar. Como que vai ser o nosso fim amanhã? Como que eu vou concluir tal jornada? Como vai ser a minha posição na hora que eu terminar tal ciclo da minha vida? Quem está me entendendo, diga amém. Isso é incomum. Porque não é que você conscientemente espera isso, mas que a tua alma exasperada deseja ter um fim bom, mas muitas vezes está insegura com o tanto que isso poderia ser bom, e aí finda sofrendo por antecipação. Antes mesmo que o mal venha, se sofre. Salomão diz, Eclesiastes 7:8, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Qual que é o nosso fim? Como eu vou terminar? Como eu, Marcelo, vou terminar? Vem o Senhor e diz, calma, Marcelo, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou o princípio, mas também eu sou o fim.
Amém? Então, o tema dessa palavra é o fim, o teu fim, já estava lá no teu princípio. Porque o fim estava no princípio. João 1 diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Quem era o verbo? Jesus. Ele estava lá. Mas ele disse que ele é o princípio, mas ele é o fim. Então, se Jesus estava lá no princípio, acredita, o fim também estava lá. Então, não precisaríamos da Bíblia inteira para sermos felizes. Mas ainda do primeiro livro da Bíblia. Porque se tem o princípio, e ele é o princípio e o fim, o nosso fim já está garantido lá no princípio. E é isso que eu quero estudar com você nessa noite. Quantos querem ouvir? Diga amém. Gênesis capítulo 1, versículo 1. A palavra Gênesis significa princípio, início. O texto diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma, diga sem forma, e vazia. Aqui existem duas aplicações para essa expressão, sem forma e vazia. Uma é quando a gente não conhecia o Senhor. Nós vivíamos uma vida sem norte espiritual. O Senhor nos encontrou para nos dar forma. Sim ou não? Só que essa experiência do sem forma e vazia, ela também é periódica na nossa vida. Quantos aqui, por várias vezes, alguns uma vez mais distante que a outra, outros mais próximos, mas já passaram ou passam por uma sensação de, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou envolvido com isso? Por que eu estou labutando por isso? É uma sensação de estar sem forma, de estar vazio. Ainda você, muitas vezes, sendo cristão legítimo, tendo Deus, acorda de manhã vazio. Alguém já sentiu isso? Diga amém. Sentimos. Porque é cíclico. Tem um consolo para isso? Tem. Romanos capítulo 8, versículo 29, diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus. A palavra conforme é forma, é entrar na forma, na mesma forma. Então, por que o Senhor te chamou? Por que Ele te conheceu? Por que Ele te trouxe? Ele te chamou, Ele te conheceu, desde o ventre da sua mãe. Antes de você ser formado um feto, o Senhor já te conhecia, e Ele te predestinou para entrar na forma de Jesus. Na forma de Cristo. Qual que é o problema disso? É que até a nossa alma encaixar com a forma de Cristo, dói. Dói ou não dói? Dói. Nós passamos por coisas na nossa vida que vão gerando experiências transformadoras. E nós vamos mudando. A nossa mentalidade vai cambiando. Vai sendo transformada. Romanos diz isso. Sejam transformados pela mudança da forma de pensar. À medida que você vai tendo experiências, principalmente experiências espirituais, vai mudando. Só que enquanto você está vivendo aquela metamorfose, aquela mudança de forma para sair da tua forma, de uma alma pitimbada, destruída, cacarenta, doente, para uma forma completa em Cristo Jesus, perfeita, porque você foi predestinado para ser igual a Ele, para estar na forma dele, esse processo que dura inclusive uma vida inteira. Na hora que você está vivendo ele, você não sabe o que é isso. E aí você sofre, você sente dor, você sente sem forma. É assim? Sim ou não? Diga, eu fui predestinado para ser colocado na forma de Jesus. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas. Não é isso que está escrito? No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Pode deixar congelado aí? Sabe, eu vou dizer, qual que é o problema da palavra trevas? Qual que é o problema das trevas? Trevas por si só, tem algum problema? Não. Apagou a luz. Trevas tem algum... Não, o problema das trevas é o seguinte, Marcos. É quando eu preciso encontrar algo. Então apagou a luz. Aconteceu algum problema? Não. Onde está o problema? Aonde está o púlpito? O púlpito está aqui, mas para que lado? Apagou a luz todas, não é assim? Apagou a luz, você precisa ir ao banheiro. Por que apagou a luz? Não tem nenhum problema. O problema é que você quer chegar ao banheiro. Alguém me entendeu? Então o problema das trevas é, eu preciso saber onde está. Eu preciso ter realidade de como é.
Aonde está tudo aquilo que eu precisar, tudo aquilo que eu necessito? Sabe aquela crise existencial que muitos cristãos sofrem? Até ministeriais, até líderes antigos, pastores, passam, é um ambiente de trevas na qual o diabo as submete. E aí perde-se a perspectiva. Quando eu não sei onde estão as coisas, ou como é de verdade as coisas, o nome disso é trevas. O que é trevas então? Trevas é uma perspectiva errada, ou pelo menos equivocada, da verdade. Qual que é a verdade a meu respeito? Qual que é a verdade a respeito de Deus? Duas perspectivas que você precisa ter exata. Precisa. Você não tem como vencer, não tem como sentir prazer, satisfação de vida, se as perspectivas a respeito de Deus e de você não estiverem completamente alinhadas com a palavra de Deus. Porque eu vou dizer para você, tudo, absolutamente tudo que está fora da palavra, não é verdade. Pode ser 2 mais 2 igual a 4. Pode ser a coisa mais lógica que a ciência te apresente. Se estiver fora da palavra, não é a verdade. Porque a palavra é a verdade. Aonde está a minha perspectiva correta? Há uma preocupação, olha para mim, do Espírito Santo de Deus, sobre qual perspectiva você tem a respeito dele. Há uma preocupação do Espírito de Deus, no coração de Deus, sobre qual perspectiva você tem a respeito de si mesmo. O que você pensa a teu próprio respeito? Ou qual pensamento você pensa que Deus tem a teu respeito? Ele diz, eu tenho pensamento de paz e não de mal, para dar a você o fim que você deseja. Isso é perspectiva correta. Como vai ser o meu fim amanhã? Não interessa, vai ser o melhor dos fins, porque o meu Pai Celestial tem pensamentos bons ao meu respeito, são pensamentos de paz e não de mal. Ele vai me dar o fim que eu estou desejando. Isso é perspectiva. Isso é fora das trevas. Menos que isso, qualquer medo, qualquer incerteza, qualquer ansiedade, qualquer preocupação de como vai ser meu amanhã, de como eu vou terminar, qualquer coisa nesse sentido é trevas. Você pode ter o melhor conceito de Deus, e encontrar até esses conceitos em alguns trechos da palavra, mas se não for perfeito, alinhado com a palavra, é trevas do mesmo jeito. Não foi o que Jesus fez com os discípulos? Lá em Mateus, no capítulo 16, há um diálogo de Jesus com os discípulos, exatamente com respeito a isso. Ele pergunta, quem estão dizendo o povo ser o filho do homem? Quem lembra desse texto? Ele disse, eu estou dizendo que tu é aí Jeremias, João Batista, Moisés, ou um dos profetas que ressuscitou. Aí a preocupação dele é giganta, que ele faz uma outra pergunta que expressa esse agigantamento da preocupação dele. Ele diz, mas espera aí, e vocês, quem dizes que eu sou? O que ele está querendo dizer na verdade? Ele está preocupado com a perspectiva que os discípulos tinham a respeito dele. Você pode achar Jesus um homem bom, você pode achar ele um grande profeta, você pode se maravilhar com as curas, milagres e prodígios que ele realiza, mas se a perspectiva a respeito dele não for a exata daquela mensagem que a Bíblia traz central, então ainda assim, olha para mim, é trevas. Trevas. Enquanto não estiver alinhado, é trevas. É interessante, tem um texto, lá em 1 Reis, capítulo 3, verso 16, conta uma história. Como que nós resolvemos o problema das trevas? Alguém sabe dizer? Dizendo, haja luz. É por isso que o Senhor disse, olha, ele diz, e havia trevas sobre a face do abismo. Qual que é o versículo seguinte? O versículo seguinte diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Como que ele resolveu o problema das trevas, irmãos? Com a luz. Nesse texto, de 1 Reis, que eu citei, ele fala de 2 prostitutas. Eu conheci esse texto antes, mas eu não sabia que eram 2 prostitutas. É o texto daquelas 2 mulheres que vão com Salomão, o rei Salomão, para poder ver de quem era o filho, lembra? Aquela história. E aí Salomão diz assim, vamos serrar a criança no meio, e aí divide uma parte para cada uma. Quem conhece essa história? Quem não conhece? Vai conhecer hoje. O texto diz 2 prostitutas. Guarde essa palavra, diga prostitutas.
elas engravidam ao mesmo tempo e dão à luz praticamente ao mesmo tempo. Uma, 2 dias antes da outra, diz o texto. E elas moram na mesma casa e dormem no mesmo quarto em camas separadas. Uma rolou durante a noite por cima do seu bebê recém-nascido. E ele morreu. Esperta, ela levantou de madrugada e trocou o bebê dela morto pelo bebê vivo da outra. E foi lá e fingiu que estava tudo bem. E aí, o texto diz que a outra, quando acorda, vamos ler esse texto, versículo 21. Coloca no 21. Agora é a mãe que está com a criança morta. O texto diz assim: levantando-me, aqui ela está contando para o rei Salomão, levantando-me de madrugada para dar de mamar o meu filho, diga o meu filho, eis que estava morto. Olha a fala que saiu da boca daquela mulher. Eu levantei de madrugada para dar de mamar ao meu filho, e o meu filho estava morto. Não é isso que ela disse? Ela fez uma afirmação. Pergunta, o filho dela estava morto? Morto, irmão, sim ou não? Sim ou não? Não. O filho dela não estava morto. O filho dela estava vivo. Por que então que ela chegou a verbalizar? Por que ela chegou a ver o filho morto? Por que ela chegou a verbalizar que o filho estava morto? O texto diz, ela mesmo diz, levantando-me, quando, irmãos? De madrugada. Aqui é um símbolo das trevas. Toda vez que você estiver em trevas, que é um sinal, é quando o diabo te convenceu que encerrou. Acabou teu casamento. Encerrou teu ministério. Você não vai conseguir. Quando ele convence você, acredita, é trevas. É de madrugada. Isso é tão prático e o princípio é tão claro nesse local que ela diz, mas, depois da vírgula, mas, reparando nele, quando, irmãos? Na luz. Percebi que não era meu, o filho morto. O que o Espírito Santo quer fazer com a gente hoje? Tudo que é sonho morto, a luz dele vai brilhar hoje sobre você. Tudo aquilo que você já desistiu, quando a luz dele brilhar hoje, você vai dizer a mesma fala. Percebi que não era meu o sonho que estava morto. Porque o teu sonho, ainda que o diabo tenha convencido que está morto, a luz do Espírito Santo diz a você hoje, o teu sonho está vivo. Era mentira do diabo. A verdade é que o teu sonho está vivo. Pastor, mas você não está falando de crianças aí? Pois é, vamos para cá. O que eu mandei você repetir e segurar a palavra prostituta? Se a palavra prostituta aí não quisesse passar uma mensagem, não precisava colocar. Concorda comigo? Poderia ser 2 mulheres. Não é verdade? Por que a palavra prostituta está aí? Para que a gente faça essa análise que eu vou fazer com você agora. Entrando na pele da prostituta, qual seria o maior sonho da prostituta? Ter um filho? Não. Ser uma mulher de respeito, sim ou não? Eu não consigo acreditar, acredito que você, sensato, também não, que exista uma prostituta feliz naquilo que faz. Não tem felicidade. Qual que é o grande sonho de uma prostituta? Se tornar uma mulher de respeito, igual às outras. Ela quer ser vista, quer ser notada, quer ser comparada às demais mulheres decentes, vamos dizer assim. Quem concorda comigo? Aí aquela prostituta engravida. E quando ela engravida, ela começa ali a fazer o pré-natal. E quando ela chega lá, tem um monte de mães. Uma é advogada, outra é professora, outra não sei o quê. E elas tudo fazendo aquele processo de acompanhamento. Lá no pediatra e coisa e tal. E ultrassom para descobrir o sexo. E aquele monte de mãe na fila. E ali uma perguntando sobre o sexo da outra. E do sexo da criança e coisa e tal. E conversando. E a barriga crescendo. E ela começa a viver 9 meses em um ambiente de mulheres sérias, normais, decentes. Então ela começa a se sentir alguém decente, porque agora ela tem algo em comum com as outras mulheres. Quem está me entendendo? E durante aqueles 9 meses, por causa desse relacionamento com mulheres decentes, ela começa a se sentir decente.
E o fio de esperança da decência dela, que agora, durante 9 meses, ela começa a sonhar: vou abandonar essa vida, vou me dedicar a essa criança, vou conseguir um trabalho decente, vou amar, vou cuidar, vou dar a ele a criação que meus pais talvez não me deram. Eu vou amar, agora eu posso ser uma mulher decente. Estão me olhando assim há 9 meses. Aquele fio de esperança que é aquela criança, veio às trevas e disse para ela: está morto o teu sonho. Mas ao romper a luz do dia, ela pôde ver e pôde dizer: não é meu o sonho que estava morto. Eu ainda posso ser uma mulher decente. Alguém pode dizer amém? E aí vem o Senhor, voltando para Gênesis, no verso 3, o texto diz: disse Deus, haja luz. Tem algo que eu quero falar antes de continuar. Percebe que a terra está destruída, está um caos, né? No princípio criou Deus os céus e a terra estava destruída, sem forma e vazia. É interessante porque, como que a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, e no versículo seguinte diz que a terra estava desse jeito, bagunçada? Então, peraí, ou Deus cria coisas bagunçadas, ou então, não foi Deus que criou a terra. Se Deus é perfeito, a terra que Ele criou foi perfeita. Então, por que a terra estava sem forma e vazia? Porque entrou Satanás em cena. Os teólogos, estudiosos, afirmam que há um intervalo de milhares e milhares de anos entre o versículo 1 e o versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Aí, no céu, o diabo se rebelou, Lúcifer se rebelou contra Deus. Deus lançou Satanás terra abaixo. E aí houve um cataclisma, um evento cósmico. E a terra ficou sem forma e vazia. É por isso que o verbo usado agora, a terra estava. A terra não era sem forma e vazia. A terra agora estava. Essa é a versão mais original. A terra estava sem forma e vazia. Você não foi diferente. Você em Adão era perfeito. Você em Adão não tinha pecado. Mas entrou Satanás em cena. Você cresceu do ventre da tua mãe com a alma pura. E muitas coisas aconteceram porque Satanás entrou em cena. Tudo que aconteceu de ruim com você veio da parte do diabo. Não tem nada que veio da parte de ninguém, só do diabo. É a Bíblia que diz. Ela diz: o ladrão veio tão somente para matar, para roubar e destruir. Então você sofreu muitas coisas. E agora ficou submerso em trevas, sem forma e vazia. Tua vida virou um caos. Mas entrou agora em cena a luz. Veio o Senhor e disse: haja luz. E houve luz sobre a tua vida. Agora a fala, olha para mim. A fala do haja luz não é uma fala irresponsável. Porque voltando no versículo 2, quando ele diz que havia trevas, ele também diz que é o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Assim é você. O Espírito de Deus já entrou em cena. Jesus Cristo já habita dentro do teu coração através da pessoa do Espírito Santo. Você pode estar passando o maior caos, passando o maior trevas, fica tranquilo. O Espírito de Deus já paira sobre você. Quando ele libera haja luz, já tem alguém em ação. O Espírito de Deus já estava lá para atuar e mudar toda a circunstância. Quando ele disse haja luz, instantaneamente houve luz. E aí Deus libera uma frase, ele diz: e viu Deus que a luz era boa. Houve uma conclusão. A pergunta para mim e para você hoje é: quantos aqui têm convicção que a única coisa boa que existe está na luz? De que tudo que tem nas trevas não é luz, não é bom. Não é bom porque Deus, foi Deus, não é o pastor, não é a igreja simplesmente. Deus concluiu que a luz era boa. Ele viu Deus viu a luz e concluiu: nossa, como é bom a luz. Eu e você precisamos estar resolvidos disso. Por que há muita confusão a respeito da pregação? Por que pessoas, irmãos dentro da igreja, eles ouvem uma pregação, depois eles ouvem uma totalmente diferente, e aí eles ficam confusos com respeito com qual pregação vão ficar. Até porque hoje existe muito acesso a pregações na internet, não é verdade? Aqui nós não proibimos de você ouvir nenhuma pregação ou pregador na internet.
Nós só não aconselhamos a fazê-lo. Por quê? Porque muitos não sabem ainda o que é bom de verdade. O próximo passo, depois que houve luz, que ele concluiu que a luz era boa, ele separou a luz das trevas. Houve uma separação. Diga separação. Você não precisa de nada promovido por discurso de persuasão humana. Paulo dizia isso. Ele dizia: o que eu prego para vocês não são palavras de persuasão humana. O que eu prego é o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita. Deus fez uma separação. É interessante porque houve uma outra separação acontecendo também. No verso 6, versículo 6, diz assim: e disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação, diga separação, entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, separação entre águas de baixo e águas de sobre, de cima. Percebe? Quando a luz, e eu vou voltar para o conceito de luz, quando há uma perspectiva correta a respeito de Deus, e uma perspectiva correta a respeito de você mesmo, segundo o padrão da palavra, você ganha condição de fazer separação daquilo que é trevas. Pode ser o maior pregador do planeta. Se sair trevas, você vai saber. Porque a perspectiva a respeito de Deus e a respeito de você já vai ser uma realidade dentro de você. É por isso que nós precisamos crescer no conhecimento da palavra. É por isso que nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo. É por isso que nós precisamos, Ronilson, crescer no conhecimento da verdade. A Bíblia diz que é da vontade de Deus que nenhum homem se perca, mas que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ao pleno conhecimento da verdade. Aí você consegue fazer separação entre águas e águas. Por que é perigoso? O que tem acontecido no meio das igrejas? O que tem acontecido em inúmeras pregações na internet? Tem se confundido o que é o evangelho com pregações automotivacionais. Vídeos de automotivação. Nós já erramos nisso também. Mas hoje nós só temos uma mensagem, que é o evangelho. Qual que é a diferença? Automotivação produz uma certa paz? Produz. Muito pequena e passageira, mas produz. Se você for ouvir uma palestra de automotivação, você sai dali crendo que aquilo é verdade. Empolgado. Alguém já participou de palestra de automotivação, autoajuda? Ou só eu? Você sai dali empolgado, não é verdade? Crente que o negócio vai dar certo agora. Autoajuda, é o nome disso. Tem uma passagem no capítulo 4 do Evangelho de João, que Jesus está conversando com uma mulher chamada Samaritana. Quem conhece essa passagem? O que Jesus diz para ela? Me dá água. Jesus pede água da terra para ela. Aí ela entra no diálogo ali, achando que Jesus realmente queria água. Jesus não queria. Jesus só queria chegar ao seguinte, dizer para ela: ei, se você conhecesse o dom de Deus, tu é que me pediria água. E eu te daria água viva. Porque Deus, lá no princípio, fez separação entre águas de baixo e águas de cima. A pergunta é: você sabe separar? Você sabe o que é automotivação e diferenciar do evangelho? Porque as frases são parecidas. Você é vencedor. Pode procurar palestra de automotivação. Você consegue. Vá adiante. Sim ou não? A pergunta é: você sabe separar uma coisa da outra? Eu vou te ensinar a separar. Quando o coach, os palestrantes ou pregadores automotivacionais eles dizem: você é vencedor. Eles param aí. Eles não dizem por que você é vencedor. Porque eles não sabem por que você é vencedor. Eles só querem te automotivar, só. Eles não têm uma base. Nós, quando afirmamos que você é vencedor, nós te damos uma base.
Quem poderá te separar do amor de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, fome, perigo, espada, nudez, como está escrito. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quem? Jesus. Então, estou te dando aqui a capacidade de fazer separação entre águas de baixo e águas de cima. Entre autoajuda e ajuda que vem do alto. Porque ninguém pode dizer que você é vencedor se não te explicar por que você é vencedor. Nós estamos aqui para afirmar que você é vencedor, mas nós temos uma base. Porque ele venceu primeiro, você também tem experiência da vitória. A tua vitória está garantida no Senhor, na cruz do Calvário. Lá, ele pegou todo o escrito de dívida que era contra ti, cravou na cruz e te libertou. Por isso, se o Filho te libertou, verdadeiramente você é livre. A Bíblia diz que ele te transportou, te libertou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Na cruz do Calvário, ele subjugou todo o principado, toda a potestade e poder, colocou embaixo dos seus pés e deu à igreja para ser o cabeça sobre todas as coisas. A Bíblia diz que ele te deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, porque todos esses demônios ele já venceu na cruz do Calvário. Porque ele venceu, eu posso dizer para você, você também é vencedor. Quem consegue me entender? Fez separação entre águas e águas. Interessante, lá no versículo 38 do capítulo 7 do livro de João, lá concluindo essa conversa com a mulher samaritana, João 7,38 diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê, irmãos? Rios de águas de cima. Verso 39. Porque todo mundo olha para o verso 38 e acha que é o verso mais importante. Esse verso você já conhecia, sim ou não? Mas o 39 é famoso para você? Porque a verdade está no 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito. Não é o que está escrito? A parte mais importante do texto não é o 38. É o 39. Porque se você sair daqui ouvindo, fluirão um rio de água viva, rio de água viva, rio de água viva. Aí ele diz assim, esquece o rio. Ele só falou isso porque ele quer falar, na verdade, do Espírito. O que vai fluir dentro de você é a presença do Espírito Santo de Deus. Não busque um rio, porque não tem rio de verdade. Não busque água, porque não tem água de verdade. Água é um símbolo daquilo que satisfaz, daquilo que sacia a sede. Ele diz, aquele que crê em mim vai ter uma fonte inesgotável de saciar da sede da alma. O nome dessa fonte é Espírito Santo de Deus. João capítulo 14, verso 17, diz assim, com respeito ao Espírito, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Esses dias, eu assisti um trecho da novela da Globo, cometi um pecado. Quem assiste novela? Quem assiste novela da Globo? Estou vendo que os irmãos estão divididos entre aqueles que assistem novela e aqueles que estão mentindo. E aí, quem estava mentindo se entregou na hora que riu. No trecho que eu assisti, tem uma mulher presa, e aí tem um pastor na cadeia. Quem assistiu também?
E aí ele prega, a mulher converte, depois o namorado converte também, o namorado dela. A Globo. O que essa sem vergonha pensa que é para querer falar de Jesus, pô? A Bíblia diz que esse Espírito que é a única esperança, o mundo não pode receber, nem vê, nem o conhece. Como é que ela pode tentar ensinar algo que ela não vê, não recebeu e não conhece? Você não. O Espírito da verdade está aí. O texto continua dizendo: vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará dentro de você. Tem uma diferença. A Globo pode fazer 1000 novelas, 1000 encenações. Ela não conhece quem é o Espírito. É diferente de você abrir a boca e falar daquilo que está dentro de você. Tem uma diferença enorme entre você pregar o Evangelho e qualquer mundo desse aí tentar falar a respeito do Espírito. Tem uma diferença. João capítulo 15, verso 26, o texto diz assim, João 15, 26, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Lembra que eu estou te ensinando a como fazer separação entre águas de cima e águas de baixo. Não é verdade? Então preste atenção. O Espírito da verdade que o Pai enviou dá testemunho de Jesus. Se o Espírito de alguém, quando estiver pregando, der testemunho de si mesmo, não é o Espírito do Pai. Der testemunho de você, trazer a responsabilidade para você, não é o Espírito do Pai. O Espírito enviado da parte do Pai, que é o Espírito da verdade, que procede, esse dará testemunho de mim, disse Jesus. Capítulo 16, verso 13, ainda em João. Diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. A toda a verdade. Quando você tem o Espírito de Deus, é como um ouvido de músico. Ouvido de músico é assim. O pior ouvido de músico, ele sabe. Estão tocando, deu uma nota fora, ele pode não saber qual que é a nota, mas ele sabe que aquela nota está fora. Pode ser o pior músico, ele pode saber 4 notinhas no violão, tocar umas 3 ali, estão tocando, deu uma nota fora, ele sabe que a nota foi fora. É assim. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você pode nem entender a pregação toda, mas você sabe quando uma nota está fora. Quando trouxer responsabilidade para você, que você se sentir responsável por fazer você vencer, a nota está fora. Porque a tua vitória só é garantida em Jesus. Se existir alguma coisa que você tenha que fazer por você, está fora do Evangelho. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso a ele a glória, a honra e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Quando você está com o Espírito ativo, você sabe. 1 João capítulo 4, agora 1 João capítulo 4, verso 6. Nós somos de Deus. Olha que afirmação forte. Você pode dizer isso? Diga, eu sou de Deus. Esses dias, estava em Manaus e nós passamos uma situação e houve uma crise lá. E eu me propus a guerrear. Eu não lembrava desse texto, mas é interessante porque essa frase saiu da minha boca. Eu disse, olha Satanás, nós somos de Deus. Nós não temos parte contigo. Nossa comunhão é com o Espírito Santo. Toda vez que você for guerrear, comece com essa frase. Eu sou de Deus. Ponto. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que, lembra do ouvido que eu falei?
Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. E nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Se o que nós pregamos é o evangelho, e você crê, então em você tem o espírito da verdade. Se o que nós pregamos é o evangelho e você não concorda, porque acha que não é bem por aí, não é assim na conta de Deus tudo, eu tenho que fazer minha parte. Tem gente que até cria um versículo, né? Deus falou, faz a tua parte, que eu faço a minha. 1 Heresias, capítulo 1, verso 2. Não tem isso na Bíblia, irmão. Não tem isso na Bíblia. O que tem é, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. São quantas coisas, irmãos? Todas. Até essa luta que você enfrenta, você só pode vencer por meio dele. Aleluia. Vamos ficar de pé? Para parecer que a gente terminou? Queria chamar o tecladista aqui. Os músicos todos. Que aí fica mais parecendo ainda que a gente está terminando. Parece ou não parece? Parece prato em pizzaria. O prato chega, todo mundo se anima. A pizza chega 1h30 depois. Já estou concluindo, de verdade. Meu alvo na pregação é o quê, irmãos? Olha para mim. Mostrar que o teu fim, que você deseja, já está garantido. Você vai poder sair daqui feliz. Que o teu fim já está garantido. Vamos para Gênesis. Agora no capítulo 2, no verso 4. Esta é a Gênesis 2, versículo 4. Esta é a Gênesis dos céus e da terra, no dia em que foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele um homem que havia formado. Jardim, irmãos, é um tipo de igreja. Quando a Bíblia mostra o jardim do Éden, ele quer que você encontre a forma com a qual Deus vê a igreja. Éden significa delícias. Então, jardim do Éden significa jardim de delícias. Sabe qual é o maior ambiente mais delicioso da minha vida? Estar com os irmãos, com a igreja. Até quando eu estou com a minha esposa, se eu estou com ela como esposa é uma coisa, mas se eu estou com ela como igreja é outra. Nem briga tem. E o que tinha no jardim que tem na igreja? Primeira coisa que tem é responsabilidade. Diga responsabilidade. Versículo 15, o texto diz: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou aonde, irmãos? No jardim. Mas ele colocou aonde? Para quê? Para cultivar e guardar. Então preste atenção. Não sei onde você estava. Não sei e nem quero saber qual que era o teu princípio. Uma coisa eu sei, Deus te pegou de onde você estava e te trouxe para o jardim. Mas a palavra de Deus para você é que Ele te trouxe para o jardim, olha para cá, para guardar e cultivar. Por que nós somos homens da obra? É porque a gente acha legal trabalhar? Por que a gente cuida dos irmãos e apacenta? A jovenzinha que não queria receber a gente, eu disse para ela, poxa, pelo menos recebe a gente é pastor. O trabalho do pastor é apacentar. Se tu não deixar, o que vai ser da gente? O pastor cuida. Então, preste atenção. Você foi trazido aqui também para guardar e cultivar o jardim. Qual é o nível de envolvimento que você tem com a igreja hoje? E você, meu irmão, parceiro, que já labuta junto com a gente, fique em paz.
Você não está fazendo as coisas à toa nem por vontade humana. Você está fazendo isso porque o Senhor te tirou das trevas e te colocou no meio do jardim para guardar e cultivar. Só continue visitando, continue apacentando, continue fazendo discipulado, continue ministrando, impondo as mãos. Você é o homem que foi criado por Deus para guardar e cultivar o jardim de Deus. No jardim tem lei, sim ou não? Tem. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem. Deu o que, irmãos? Diga a ordem. Então houve uma lei aqui. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dele comeres... Bom, se tem lei, tem também o que, irmão? Diga morte. Tem morte. Certamente morrerás. No jardim tem tentação? Na igreja tem tentação, irmãos? Sim ou não? Tem. Se tem tentação é porque tem o tentador. Tem tentador na igreja, irmãos? Sim ou não? O diabo tenta ou não tenta trabalhar na vida dos irmãos? Sim ou não? Se tem tentador e tem tentação, também tem queda. Pecado. Tem pecado, irmão? Sim ou não? Quem não pecou, atira a primeira cadeira. A Bíblia diz: todos pecaram. Todos. Por isso carecem da glória de Deus. O texto diz, no verso 6: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Eu acho que está no capítulo 3 já, no verso 6. 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, o que ela fez, irmãos? Pecou. Comeu e ainda deu para o marido. E ele também comeu. E agora o que fazer? Justiça própria. Verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e se cobriram. Então eles estavam nus, porque pecaram, perceberam que estavam nus, e agora eles vão com as próprias mãos tentar resolver a situação do seu próprio pecado. Assim tem muito crente tentando fazer. Ele mesmo tenta resolver a questão do seu pecado. Não confessa, não pede oração, não acredita na graça, vive sobre condenação. Ele tenta resolver a questão do seu próprio pecado. Como que ele tenta resolver? É por saldo. Bom, se eu pequei, mas eu orei mais que pequei, então eu estou justificado, porque eu orei mais que pequei. Poxa, eu pequei. Agora quer saber? Eu vou jejuar mais dias do que eu pequei. Os dias que eu pequei. Aí eu fico com saldo positivo. O nome disso é justiça própria. Você tenta resolver diante de Deus a questão do seu próprio pecado. Se tem pecado e tem tentação e tem tentador, também tem um acusador. Não é verdade? Então também tem acusação. Então tem espírito de condenação. Tem espírito de condenação na igreja, irmãos? Tem. Sabe esse sentimento de desqualificação que muitos sentem, inadequados? Como que eu vou poder estar no meio da igreja, no meio dos irmãos? Como que eu vou poder pregar se minha vida é toda errada? Sentimento, espírito de condenação. Verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu pequei, tive medo e me escondi. É assim que acontece com os irmãos. Eles lutam contra o tentador, não conseguem vencer porque a força do pecado é a lei, pecam, e aí ficam com vergonha da presença de Deus e dos irmãos, sim ou não? E se escondem. Quando o irmão estiver fugindo, se escondendo, acredita, ele pecou e ele está sob condenação. Tá de paz. Ele pode falar a maior desculpa do planeta: eu estou muito trabalho, pastor. Ah, está muito difícil, é semana de prova. Espírito de condenação vai cair por terra hoje. E o que nos faz saber que pecamos? O que nos leva a ficar inadequados, acusados? É uma voz. Verso 11.
Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Aqui é a primeira menção do papel do diabo. Bom, se não foi Eva que falou que estavam nu, nem Adão, nem Deus, quem falou? O diabo. É o diabo que nos faz ver nossa nudez. Ele faz olhar para nossas próprias falhas. A Bíblia diz que o nome dele é o acusador. Mas sabe qual é a parte boa? Eu estou aqui para te dar uma boa notícia. Quem quer ouvir? No jardim também tem profecia. E essa primeira profecia foi proferida pelo próprio Deus. Verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente. Disse a quem, irmãos? Visto que isso fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Deus fala descendente, está falando de quem? Você não sabe? Eu vou dizer para você. Está falando de Jesus. Quantos já assistiram o filme Paixão de Cristo? Você acha aquilo tudo horrível demais? Você acha realmente que foi difícil para Jesus enfrentar aquilo? Ele sentiu dores horríveis que você talvez nunca vai sentir na sua vida. Mas o que Deus estava querendo dizer, olha, o descendente da mulher. Quando ele diz mulher, ele já está falando de Maria, que teve Jesus. Ele vai ser tão forte que o máximo Satanás que tu pode fazer como serpente é dar uma beliscadinha no seu calcanhar. Toda essa questão horrível de a morte de Jesus, crucificação, chicotes, açoites, cravos, pregos, para nós é horrível, mas para Jesus não passou de uma beliscadinha no pé. Por isso que o texto diz, mas ele esmagará a tua cabeça. Quando Jesus morreu, quem venceu não foi o diabo, quem venceu foi ele. Nem medo da morte você precisa ter. Nem medo de morrer você precisa ter, porque a morte foi vencida na cruz do Calvário por Jesus. É o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 55. Se eu pudesse encenar a voz de Paulo, eu até colocaria uma voz de deboche contra a morte. Onde está a morte? A tua vitória. Cadê tua força agora, morte? Cadê tu que mata todo mundo e pega todo mundo? Aonde está a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Aí ele mesmo responde: por que, morte? O aguilhão da morte é o pecado. No jardim tem pecado, irmãos? Sim ou não? A força do pecado é a lei. No jardim tem lei? Sim ou não? Eu mostrei que no jardim tem lei. Esse aí é o teu terreno, olha para cá. Esse aí, morte, é o teu terreno. Pecado e lei. Mas agora nós estamos em outro terreno. Verso 57. Graças a Deus que nos dá o que, irmãos? Diga a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a ousadia de Paulo. Ele encara a morte e diz: onde estão? Paulo foi decapitado. A morte de Paulo foi por decapitação. Cortaram a cabeça dele fora. Ele olhou nos olhos da morte e disse: onde é que está a morte, a tua força? Onde está o teu aguilhão? Tua força está no pecado e está na lei. Mas eu estou em outro patamar. Graças a Deus que nos dá a vitória unicamente por intermédio do seu Filho Jesus. E por fim, no versículo 21, tem outra coisa no jardim. O texto diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e o vestiu. O que tem mais no jardim, irmãos?
Se tem pele, é porque tem um animal morto. Alguém morreu para tirar a pele. Para que era a pele? Para fazer uma roupa para Adão. Olha para mim. O animal aqui é Jesus. Quando ele morreu na cruz, foi tirada uma roupa dele para vestir você. Sabe aonde está a tua autoridade contra o inferno? É que você está vestido de Jesus. Quando você afronta o inferno, porque foi isso que ele prometeu para você: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você está revestido de Cristo. Quando você apontar para o inferno e comandar, o inferno não vê você, o inferno vê Jesus, que é a roupa que você está vestindo. Hebreus capítulo 4, verso 3. Nós, porém, os que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Jesus resolveu o problema ali, não protelou. Deus liberou a profecia, e no instante seguinte ele mata um animal para morrer no lugar do homem. Ele resolve o nosso problema ali, no princípio de todas as coisas. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. Para quê, irmãos? Para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo. O quê? Qual que é o teu problema? É o pecado? Sabe o que significa crer em Jesus? É acreditar que por meio dele, o sacrifício dele, todos os teus pecados já foram perdoados. O pecado já foi aniquilado. Você está em Cristo Jesus. 1 Pedro capítulo 1, verso 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de você. Apocalipse capítulo 13, verso 8. E adorá-lo-ão todos os habitantes sobre a terra, até aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida, no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Sabe qual é a garantia de um fim de sucesso para você? É que a única coisa que impediria o teu sucesso seria o teu pecado. Mas a questão do teu pecado já foi resolvido desde a fundação do mundo. Que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação. Quantos creem nisso? Feche seus olhos, vamos orar por isso. Pedir ao Espírito da verdade que nos conduza a toda a verdade, para que não mais Satanás use de acusação e de condenação. Você não tem... Eu queria chamar aqui na frente para orar com você. Você que deseja crescer no conhecimento de Cristo. Você que quer relacionar com o Senhor Jesus na base correta, para não viver mais em engano. Que quer ter uma perspectiva correta a respeito do Senhor. E firmar teus alicerces unicamente em Cristo Jesus e em mais nada. Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, aqui estamos nós, os teus filhos, militando contra o mesmo inimigo, que é uma voz em nossas mentes, que apontam nossas falhas e desqualificações, chamado espírito de condenação e de culpa. Nós queremos recobrar, Espírito Santo, nossa confiança nessa noite unicamente na pessoa
e na obra de Jesus Cristo realizada na cruz do Calvário. Todo espírito que não é o de Cristo, que tenta seduzir meus irmãos, eu te ordeno que bata em retirada agora. Coloca a mão na sua cabeça e a outra mão no seu coração. Essa mente é do Senhor. Esses pensamentos agora serão da parte de Deus. Todo pensamento contrário à verdade da palavra de Deus, eu desfaço agora. Todo engano do diabo, eu desfaço agora. Toda mentira que o diabo contou, eu ordeno que seja desfeita agora. Toda fortaleza de engano, eu quebro agora. Eu declaro sua mente livre para receber genuinamente a porção renovada do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Seja livre agora. Tenha uma mente livre, tenha um coração livre. Seja cheio do Espírito da verdade e seja conduzido a toda a verdade. Diga: Senhor Jesus, eu recebi pela fé o Espírito da verdade. Espírito Santo, eu te peço que me conduza a toda a verdade. Eu não mais quero ser levado por qualquer vento de doutrina, conduzidos por espírito de erros. Mas eu sou o povo da fé, que tem a fé depositada unicamente na palavra de Deus e no sangue de Jesus. Digo: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Não há mais iniquidade em mim, não há mais injustiça em mim, porque eu fui feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Diga: meu amado Senhor Jesus, muito obrigado. Eu sou do Senhor e o Senhor é meu por toda a eternidade. Aleluia! Dê um aplauso ao Senhor. Deus abençoe os irmãos. A reunião está encerrada. Cumprimente seu irmão com a graça e a paz. Dê um abraço nele aí. Libera uma palavra de fé agora.